Olá, como vai? Tudo bem? Sou Walter Luiz, psicanalista, e hoje eu gostaria de continuar a nossa série de vídeo e hoje falando sobre o arquétipo do mago. O mago, ele é um dos principais arquétipos vivenciado por nós na nossa juventude. Por quê? Porque a juventude é que necessita experimentar, fazer escolhas, viver a dor, né, e as delícias infinitas e as grandes possibilidades que a vida oferece. Algumas pessoas podem permanecer nesse arquétipo ao longo de toda a sua vida, né, o que acaba moldando fortemente a sua visão do mundo, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e muitas vezes então do seu próprio comportamento, né? O arquétipo do mago, ele é simbolizado pela nossa capacidade, por exemplo, de comunicação com as outras pessoas, com os elementos da natureza e principalmente essa comunicação entre as diferentes camadas da nossa mente, né? De forma bem resumida, por exemplo, a nossa mente ela é dividida em alguns comportamentos integrados que são o seguinte, né? Nós temos o nosso consciente, que é aquele responsável pelo raciocínio, pela concentração, pela tomada de decisões, pela nossa vontade, pelas nossas disciplinas e crenças. Então, é através dessa pequena parte do nosso universo psíquico, uma margem mais ou menos de 5%, que nos reconhecemos como sendo indivíduos e através dele nós então interagimos com o mundo. Nós temos também o nosso inconsciente pessoal, que é a maior parte da nossa mente, ou seja, 95%, né, sendo 5% do nosso consciente e 95% do nosso inconsciente, e não tem a capacidade de raciocínio, pois a sua função básica é justamente regular o funcionamento automático do nosso corpo e armazenar essas informações vindas do consciente, como os pensamentos, os sentimentos, as nossas imaginações, os nossos impulsos, os nossos hábitos, ou seja, conteúdos que não desejamos viver, né? E muitos traumas que acontecem no decorrer de nossas vidas, né? Ele permanece, então, do nosso inconsciente, o que, de certa forma, acaba moldando, então, o nosso comportamento. Além disso, nós temos também o nosso pré-consciente, que é a mente do todo, né, que tudo sabe. É como ela, que é a essência de cada pessoa e se conecta para ter acesso à sabedoria universal. Ou seja, existe uma parte dentro, né, da teoria dos arquétipos, como Jung, que ele não chamaria bem de pré-consciente, mas chamaria de supraconsciência, ou seja, uma mente arquetípica, uma mente que é, no caso, como se fosse o total, a totalidade de nossa psique. Então, seria essa supraconsciência, né? Então, falando do arquétipo do mago, o mago ele tem a grande habilidade de captar os conteúdos do inconsciente e trazê-lo então para o consciente. Por exemplo, ele pega ideias que estavam ocultas na nossa mente consciente e as traz então para serem executadas na realidade física. Essa é a estrutura do mago. Assim como um arquiteto, por exemplo, que ele concebe a ideia de uma casa, então em sua mente, e depois ele faz a planta da mesma para que ela possa ser construída depois. É um arquétipo, esse arquétipo do mago, ele é um arquétipo que, apesar de ser extremamente comunicativo, fala muito sobre o poder da solitude, é o entendimento de que sozinhos nós viemos a esse mundo e sozinhos nós sairemos dele, né? Então, de certa forma, o mago sabe que está conectado. Para ele, o sagrado não é algo que está acima ou distante de nós, mas é uma força que emerge dentro do nosso ser, visto que ele está ligado, então, com o infinito, né? Então, para ele, tudo é possível, pois está conectado com essas leis da harmonia do universo. Como dizia o grande mago Hermes Trismegisto, o que está embaixo é como está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo. Então, esse mago, ele é hábil em transformar o que? O mundo ao nosso redor. Esse é o arquétipo do mago, aquele transformador, aquele que transforma o mundo ao nosso redor, aquele que manipula os 4 elementos da matéria, né? No caso a terra, que
representa a parte material, a água que representa nossas emoções, o fogo é a nossa intuição, essa sexualidade, e o ar que representa o nosso mental e os torna então de forma sagrada, ou seja, tem esse poder de transformação. Isso é o arquétipo do mago. Quando nós entramos em contato com esse arquétipo, nós temos a capacidade de fazer essa transformação trabalhando esses 4 elementos simbólicos. Então, com isso, ele transforma todo esse material em espiritual, né? Assim como, por exemplo, um xamã que faz chover de forma ritualística quando uma cura, quando cura uma pessoa, né? Ou faz, então, as suas obras, né? Dentro de uma tribo. Então, da mesma forma, o mago, ele usa essas 4 funções da consciência, ou seja, a sensação que representado pela terra, o sentimento que é representado pela água, o pensamento que é representado pelo ar e a intuição que é representada pelo fogo. Ele transforma isso em uma função de algo maior. Ou seja, isso lhe permite ser um grande curador de corpos e de almas. Então o mago tem esse poder pessoal, não no sentido de explorar os demais, né, mas sim criar a sua própria realidade de forma mais deliberada, ou seja, persuadir, transformar o meio e as suas situações, né? Você sabe aquela ocasião ou aquela sensação de sincronicidade, né, quando tudo na vida parece se conectar, acontecimentos, pessoas, consciente, inconsciente, sonhos e realidade? Então, essa sincronicidade, ela é um dos maiores trunfos do mago. Por quê? Pois ele é um ser que ele transita o tempo todo entre o mundo interior e o mundo exterior, entre as diferentes dimensões da realidade. Então, é nesse arquétipo que o todo se manifesta, né? Que o espírito se faz carne. Portanto, é um arquétipo que marca os inícios em nossa vida. Traz a necessidade de agir, de sair da ideia e dar o primeiro passo, e é através dessa inteligência e do trabalho que o mago manifesta, então, a sua magia. E nós podemos ver que todos os arquétipos ele tem os seus aspectos positivos, os seus aspectos negativos. No caso, o aspecto positivo, o aspecto luz, podemos chamar assim, do mago, então, são pessoas que sabem, né, que a sua mente cria a sua própria realidade, né, e usam deliberadamente esse poder. Então, toda a sua vivência, o que você vive hoje, por exemplo, foi criado pela sua própria mente. Você, de certa forma, construiu ou de certa forma colaborou para que esses acontecimentos que você está vivendo hoje fosse criado pela sua própria mente. Um aspecto positivo é que os magos eles estão autoconfiantes, pois sabem da sua capacidade de transformar. Ou seja, você pode transformar a sua vida, você pode transformar a sua realidade, né? Pode transformar o meio ao seu redor, as situações, você pode transformar para melhor. Né, você tem esse poder de realização, essa pessoa que entra em contato com esse arquétipo do mago. Também acredita também que todas as ferramentas para o sucesso, você pode organizá-la de uma forma mais eficiente para você trabalhar a sua vida, trabalhar o seu meio. E o mago também tem uma boa capacidade de se comunicar com as pessoas, né? Conectar-se com esse arquétipo do mago também é uma forma de também utilizarmos esse meio de comunicação, nos comunicarmos melhor com as pessoas, termos essa capacidade de persuasão. O mago também tem essa qualidade de ser forte, dessa ligação com a natureza, né, que consideram de certa forma a sua aliada, afinal de contas, de certa forma utiliza os meios à sua volta para transformar a sua vida. Essas são as capacidades, então, né, e as habilidades que o arquétipo do mago pode nos apresentar e pode nos auxiliar. Mas nem tudo vamos dizer assim, são flores, porque existe também um aspecto negativo, aquilo que nós precisamos evitar em nossas vidas quando entramos em contato com esse arquétipo, né? Então, nós podemos notar o seguinte, que além de você ter o arquétipo ter esse grande poder de persuasão também, de comunicação, ele pode também pender ao lado da mentira, da manipulação de uma forma desequilibrada, né? Como as pessoas utilizam às vezes esse meio de comunicação para manipular as pessoas.
Pode ter também essa questão da impulsividade, ou seja, agir sem pensar. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida, em vez de criarmos e refletirmos para fazer uma coisa mais positiva na construção, nós agimos de forma impulsiva, né? E um lado também negativo é tomar decisões precipitadas, que muitas vezes ele custa até a paz e muitas vezes os nossos recursos financeiros, né? E as pessoas muitas vezes que entram pelo lado, o aspecto negativo desse arquétipo também pode ser pessoas que não dão sequência àquilo que iniciam, ou seja, toda vez que iniciam um projeto, acaba parando, né? Não consegue ir para a frente, ou seja, estão lidando com esse aspecto sombrio, esse aspecto negativo do arquétipo do mago. Às vezes se tornam, de certa forma, procrastinadores. Têm a capacidade toda de criar, mas procrastinam na sua vida, sempre deixam para depois, né? Não tomam aquele ditado popular que diz não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, eles sempre estão adiando as suas tarefas, ou seja, podem mudar a sua realidade agora, neste momento, mas ficam procrastinando. Isto, de certa forma, leva muitas pessoas à derrota, né? E pode, de certa forma, além de procrastinar, pode ceder, então, à preguiça, né? Ficar nessa zona de conforto, podem se tornar muitas vezes egoístas, perder essa conexão com aquilo que é sagrado, com a natureza, com o divino, com as suas forças mais positivas e espirituais. Pode ter a tendência à somatização, ou seja, o adoecimento, né? Por quê? Porque não usam os poderes de cura, porque a nossa mentalidade nós temos que usar para criar, né? A partir do momento que nós regredimos, nós além de trazermos sofrimento e tristeza, podemos então, de certa forma, levar essa energia psíquica, no caso, para o nosso corpo, né? Onde nós temos então o adoecimento. E, além de mais, pode ter, às vezes, tantas ideias que, às vezes, não consegue nem colocar em prática, né? Muitas vezes as pessoas pedem até o vigor e a força de poder colocar essas ideias em prática. Então, esse é o arquétipo do mago. É aquele que, quando nós entramos em contato, nós podemos trabalhar, onde nós podemos, de certa forma, né, como nas obras iniciáticas e místicas, por exemplo, trazer o divino à Terra, manifestar o espírito na matéria, ou seja, ter a união dos opostos, do masculino, do feminino, né, do positivo, do negativo. Pode trabalhar então na sua realidade, né, representada ali pelaquela mesa do mago, que representa a realidade da nossa vida diária, onde nós podemos transformar a nossa vida, onde nós podemos realizar a grande obra. Então, está aqui né, o arquétipo do mago, né, para que você possa refletir, né, estudando então as suas características e dessa forma assim trazendo, né, todo esse conteúdo então para aplicação na sua vida diária, ok? Então fica aqui então essa reflexão para você sobre o arquétipo do mago, né? E até o próximo vídeo.